e não é admitido a interpretação extensiva ou o recurso à analogia ou a indução por paridade ou maioria da razão para qualificar qualquer fato como crime, definir um estado de perigosidade ou determinar a pena ou medida de segurança que lhes corresponde. Ademais, estabelece o número 2 do artigo 3 do Código de Processo Civil que se a presunção de inocência do arguido, exige que a prova de sua culpabilidade seja feita por quem acusa em tribunal. A dota acusação particular é corroborada pela prova produzida por depoimentos do assistente, ora ofendido, constantes nos autos, imagem fotográfica, abstraindo-se ainda da referência de existência ou não, locus de testemunhas que sobre os fatos imputados ao réu, contra o que dispõe o número 1 do artigo 159 do Código de Processo Penal. Outro 5. Determina o número 1 do artigo 161 do Código de Processo Penal, não é admissível como depoimento a reprodução de vozes ou rumores públicos. Ora, da análise da dota acusação particular, deduzida pelo assistente, depreende-se que a mesma enferma de irregularidades que obstem a prossecução normal do processo, pois as testemunhas são peças fundamentais para a confirmação ou negação dos fatos vertidos na dota acusação, e a acusação que deu origem ao presente auto fundou-se por rumores públicos, havendo irregularidade, constitui nulidade penal nos termos do artigo 134 do Código Penal. Outro 5. A assistente não apresenta nenhuma prova testemunhal que confirma os fatos arrolados nos autos, da imagem fotográfica arrolada como meio de prova. A folha 6 dos autos consta uma imagem fotográfica que a assistente pretende juntar como meio de prova para imputar o réu Manuel de Araújo pela prática do tipo legal de crime de difamação, onde consta uma imagem com populares que pegaram em um dístico, banner, com a imagem do assistente, nome de Lourenço Fado, com a legenda: diretor distrital do STAI, reticências, wanted ou reticências, procurado vivo ou reticências. Entretanto, analisando com exatidão a imagem, o nome constante do dístico não pertence ao assistente, a imagem e muito menos é nítida e não é possível ver com nitidez as pessoas que pegaram o dístico, se eram pessoas com bandeira ou material que identificam que são membros ou simpatizantes do Partido Renamo, e muito menos aparecem os réus na imagem pegando o dístico, o banner, liderando ou acompanhando a caravana. A folha 20 dos autos, o assistente alega que após ter sido anunciado os resultados eleitorais, esperava que o réu Manuel de Araújo pudesse se dirigir à Comissão Distrital de Eleições para apresentar qualquer reclamação e não faltar em denegrir a imagem do assistente. Com estas alegações, o assistente pretende demonstrar ao doutor tribunal que o réu Manuel de Araújo praticou o crime indiciado, motivado por um sentimento de justiça, como meio de fazer justiça pelas próprias mãos. Fato que não constitui verdade, pois o anúncio dos resultados eleitorais, os técnicos do gabinete de cabeça de lista do Partido Renamo, as eleições autárquicas em Guilherme, submeteram uma reclamação contra os resultados eleitorais e um recurso contencioso que culminou com a reposição da verdade eleitoral, e o réu Manuel foi declarado vencedor das eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023 na cidade de Quelimane. Entretanto, por se verificar o comportamento e os fatos perpetrados pelo assistente, durante as eleições de 11 de outubro de 2023, o Partido Renamo, delegação do Distrito Cidade de Quelimane, submeteu uma participação no crime junto à Procuradoria Distrital da cidade de Quelimane contra o assistente que por seus trâmites processuais na segunda secção da Procuradoria Distrital da cidade de Quelimane, registrada com o número de processo 7/4001/P/2023, não existindo razões para o réu fazer justiças pelas próprias mãos, denegrindo ou ameaçando o assistente, conforme pretende alegar o assistente. Ademais,
O réu é apenas cabeça de lista do partido de Renamo às eleições autárquicas, não tendo domínio de material de comunicação e imagem do partido, da improcedência da imputação do crime de ameaça. O assistente alega as folhas 20 dos autos que inicia a prática do tipo legal de crime de ameaça, previsto e punido nos termos do número 1 do artigo 195 do Código Penal, ao réu Batista Lemos Marcos, pelo fato de ter sido consultados pelos manifestantes na zona do mercado de Floresta sobre a localização da residência do assistente, tendo este se prontificado em mostrar a residência e que foi o réu a dirigir a marcha do partido Renamo, cantando no sentido de manchar o bom nome do assistente e da sua família. O assistente alega fatos que não demonstram quem realmente viu o réu a praticar tais autos. Outro sim, os fatos que o assistente pretende imputar a responsabilidade criminal ao réu foram por ele praticados. Meritíssimo juiz presidente desta secção. Na mera hipótese de o réu ter dado a localização da residência do assistente, não constitui um delinquente ou praticante de algum ilícito criminal. Se o tribunal assim entender que, na mera hipótese, o réu Batista tivesse facultado o endereço da residência do ofendido, estaria a ferir o princípio da legalidade plasmado no número 1 do artigo 1 do Código Penal, segundo o qual nenhum fato consiste em ação ou omissão pode julgar-se crime sem que uma lei, no momento da sua prática, o qualifique como tal. É do domínio da defesa que o oferecimento de dados da resistência de alguém não consubstancia um crime. Entretanto, o assistente, por inúmeras vezes, invadiu a casa do réu Batista, na presença de populares que podem atestar os fatos, ameaçando de morte, praticando o tipo legal de crime de introdução à casa alheia e o crime de ameaça, mas por se tratar de um crime de natureza particular e pelo fato do assistente ser o vizinho do réu, em nenhum momento pensou em submeter uma participação ao crime contra o assistente, como forma de manter um ambiente de paz e cordialidade que sempre viveu com o assistente. Uma vez que o mesmo é seu vizinho, que o réu é secretário do bairro, mas se o ambiente de hostilidade permanecer, o réu Batista irá proceder com a submissão da competente queixa-crime para que o assistente seja responsabilizado pelos crimes praticados contra o réu e a sua família. Da improcedência do pedido de indenização civil. O assistente alega que sentiu-se profundamente transtornado e triste com o ato cometido, ficando inclusive dominado por um sentimento de angústia, ingratidão e injustiça. Pelos réus, foi forçado a ficar em casa, trancado por 2 semanas. Alega ainda que por conta de homens da Renamo, que todos os dias iam ao seu prédio e ficavam amotinando, gritando, pedindo para ele sair, fato que fez com que o assistente se tornasse uma pessoa sedentária e doentia, pois atualmente é hipertenso e com fortes dores de cabeça por conta do sucedido, que tão graves extensos danos são patrimoniais e entende que deve ser quantificados em quantias não inferiores a 200 mil meticais. Determina o número 1 do artigo 342 do Código Civil que aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos fatos constitutivos do direito. A assistente alega que os fatos que fizeram com que a mesma tivesse problemas sérios transtorno fortes dores de cabeça. Entretanto, não apresenta documentos que atestam a sua condição de saúde. O assistente, ao alegar esses fatos, esperava-se no mínimo um atestado médico passado por um profissional de saúde, anexando os efeitos de supostos medicamentos resultados avaliados em 200 mil meticais. O mesmo pretende não apresenta o dispositivo legal que fundamenta o direito à indenização aqui invocado. Da leitura da acusação particular, não se percebe qual foi o fundamento que serviu de base para que a assistente requeresse o valor de 200 mil meticais de indenização. Por seu turno, aos réus não foram colocados aborrentes de base de sustentação legal que serviu de abstrato
ao vertiginoso pedido de indenização civil. Por outro lado, a assistente sequer fez menção aos critérios dos quais se socorreu para deduzir ou formular o seu pedido de indenização civil, pois não são transparentes e muitos menos apresentam objetivos claros. Deste modo, a assistente, não tendo exposto com clareza os fatos que fundamentam seu pedido, mostra-se obscura, o que torna inteligível, pois não permite aos réus ou a qualquer pessoa que a lei saiba com segurança que resulta o pedido deduzido pelo assistente. A lei não consente que a pessoa contra quem se move um pedido de indenização tenha de adivinhar ou descobrir as razões de fato e de direito, os critérios e razões pelas quais pede a sua indenização. Pelo contrário, a lei exige que esteja ciente e clara sobre a mesma para poder se defender, o que não se verifica no caso vertente. Por impugnação, o réu Manuel de Araújo vem sendo indiciado pela prática do tipo legal de crime de difamação, previsto e punível nos termos do artigo 233 do Código Penal, e o réu Batista Lemos Maia vem sendo indiciado pelo crime de ameaças, previsto e punível nos termos do número do artigo 195 do Código Penal. A acusação funda-se pelo fato de, no dia 4 de novembro de 2023, por volta das 18 horas, o assistente ter recebido uma mensagem de WhatsApp no seu celular, contendo uma imagem, com o nome de uma terceira pessoa, mas a imagem é do assistente, nesse caso, o diretor digitais do site. Na imagem, continha dizeres como wanted ou licenças, procurado vivo ou licença, para além das mensagens que circulam em todas as artérias da cidade, difamando o assistente, como se ladrão se tratasse. O réu não confirma os autos revelados na dota acusação particular deduzida pelo assistente, por quanto não corresponde à verdade dos fatos que lhe são imputados, pois o réu Manuel de Araújo não conhece o assistente, em nenhum momento deu orientações para alguém fazer um dístico ou imagem, não mandou mensagem ao assistente e muito menos possível tanto do assistente do pedido. Pelo acima exposto, havendo dúvidas sobre a prática do crime e bem sendo os réus indiciados Manuel Antônio Alculete Lopes de Araújo e Batista Lemos Magna, a defesa requer nos termos do número 3 do artigo 3 do Código Penal a aplicação do princípio do grupo primeiro, que sejam hoje absorvidos de todas as acusações que pesam sobre isso, mandando em paz para casa, que ele mande 26 de março de 2024, algo por nada. Carteira profissional 26, 61. Muito obrigado pela leitura exaustiva da conversação. Muito bem, vou pedir ao senhor Zacarias, vou pedir ao senhor Batista para partilhar a rua. Enquanto isso, vamos começar com a audiência, a discussão e o julgamento, ouvindo o senhor Manuel Antônio Alculete Lopes de Araújo. Pode ser? Certíssimo. Sim, tem também uma testemunha, que é o senhor Mundo Zacarias de Lácio, nesse caso declarante Mundo Zacarias de Lácio, e para guardar também o doctor. Mundo Zacarias de Lácio. Sim, sim. Já saiu? Muito bem. Faça isso, vamos começar com a audiência de discussão e julgamento, começando com o interrogatório do arguido. Vou fazer perguntas relativas à sua identidade. Estas o senhor é obrigado a responder, sob pena de não respondendo no crime de desobediência, respondendo no crime de falsas declarações. Muito bem. Seu nome completo? Manuel Antônio Alculete Lopes de Araújo. Estado civil? Inês Mário Alculete. Senhor é natural de onde? Clima, cidade de Clima.
Onde é que o senhor reside? Avenida dos Direitos, 150. Bairro Campos. Já alguma vez esteve preso? Preso? Não. Então, trânsito em julgado, condenado, cumprir pena? Não. Muito bem. Acompanhou atentamente a leitura da acusação da assistente particular relativa aos fatos detidos no dia 4 de novembro de 2023. Percebeu a acusação? Meritíssimo, confesso que não. Não percebi. Sim. Pode esclarecer. Disse aqui no dia 4 de novembro de 2023, nesse caso, o ano passado, o senhor acabou publicando uma imagem do senhor Zacarias. Segundo esta acusação, diz que foi o senhor que pegou o caso, diz que foi o senhor que escreveu dito, que vem as expressões em inglês, não somos muito conhecedores da língua inglesa, mas vou tentar. Diz que wanted, live or procurado vivo ou reticência. E, por outro lado, também foi o senhor que agitou algum grupo de manifestantes a ir à casa dele, na rua Pimar. Segundo ele, por sorte, não foi queimada a sua casa porque houve intervenção da polícia. E ele se encontra ultimamente muito mal, humilhado e agastado com aquilo que é a sua honra, dignidade, seu bom nome da sociedade. Por isso, acusa ele da prática do crime de difamação. Segundo ele, e o senhor doutor fatos ofensivos à sua honra, dizendo que ele era precisado ou procurado vivo ou que era dito esta situação instado esses homens manifestantes que para concordar para ter a casa dele. Quanto ao crime de ameaça, é para o senhor Batista. Para o senhor Manuel, é acusado basicamente sobre estes fatos. Espero ter resumido e espero ter feito perceber o que contém a minha. Muito obrigado, meritíssimo. Eu esperava estão a ser feitas acusações infundadas, em primeiro lugar. Portanto, ele diz que eu mandei a mensagem, aliás, o meritíssimo disse